a empresa contratada para desenvolver esse treinamento. Então, o Anderson vai trabalhar conosco as questões de segurança para um possível retorno presencial, né? Então, nós estamos vivendo este momento de muita insegurança. Se haverá o retorno, não haverá o retorno, a possibilidade de retorno, não haverá a possibilidade de retorno. Então, nós temos a previsão de, na quarta-feira, iniciarmos com as turmas dos prés, né? E o terceiro ano do ensino médio. Aí, depois, de acordo com o calendário, a gente vai gradualmente retornando, né? Porém, a gente também tem que ter ciência de todo o cenário, se o cenário vai estar favorável, não vai estar favorável para o retorno, se vamos ter alunos, não vamos ter alunos, né? Então, tudo isso vão ser indicadores que vão determinar se a gente retorna ou não retorna. Daqui a pouco nós retornamos, mas não temos alunos, aí não tem por que a gente fazer as duas modalidades, né? Mas, enfim, vamos dar esta largada. Acredito que, assim como eu, todos vocês, né, assim como eu, a Júlia, a Rivane, a Adriele, as meninas ali que estão no presencial, a gente está com o frio na barriga, o frio nas pernas, o frio nos braços, o frio na cabeça, né? Vocês também. Então, algo que nos desacomoda, nos dá uma certa insegurança, porque a gente não sabe o que vai encontrar, né? Mas a ideia é que jamais nós iríamos retornar para colocá-los em risco, né? Então, não será problema nenhum nós começarmos, darmos um passo à frente e daqui a um pouco termos que retroceder 2 passos, 3 passos. Começarmos, retornarmos, né? Então, não será, não vamos ter medo nesse sentido, né? Daqui um pouco, mas não vai dar, vamos parar, né? Vamos conseguir dar continuidade dessa forma, vamos dar continuidade, porque uma hora ou outra nós vamos ter que fazer isso, né? Então, nós entendemos que, mas talvez não seria o melhor momento, mas quando vai ser o melhor momento, né? Nós estamos acostumados assim, né? Vamos encerrar o ano dessa forma. Talvez seria o melhor, né? Talvez, mas nós acabamos tendo também toda uma questão de necessidade das famílias, de necessidades pedagógicas, de necessidades de calendário, de necessidades, enfim, uma série de questões que determinam, né, esse possível retorno. Então, o que a gente quer nesse momento é que vocês, por mais que seja um pouco difícil, mas com o passar dos dias, a gente vai assimilando tudo isso também, se tranquilizem, né? Vocês poderão estar conosco o tempo todo, ninguém vai ser colocado em risco, né? No sentido de, começa e esquece tudo que tem de cuidados, e não é nesse sentido, né? Como sempre, nós trabalhamos numa via de mão dupla, ouvi-los, né? Nós também colocarmos enfim, os nossos argumentos nessa troca, como a gente sempre fez, né? Então, neste momento, o Anderson vem trazer algumas informações, que algumas talvez sejam um pouco mais novidades, outras talvez não tanto, né? Também, num primeiro momento, ele vai fazer a explanação, e num segundo momento, então, vai estar aberto para a gente tirar dúvidas, porque dúvidas talvez é o que mais nós tenhamos, né? Também os meios de comunicação são muito bons, mas às vezes eles nos atrapalham com relação à informação, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, né? Então, nós seguimos aí um documento do Ministério da Saúde, e por aí a gente procura andar, né, para ter uma linha. Mas quem adentra isso é o Anderson, né? Então, eu vou parar de falar e passar a palavra para ele, e ao longo do encontro a gente vai trocando ideias e conversando. Então, seja bem-vindo. Fran, só vou pedir para a Prof. Solange desligar o microfone, parece que está dando interferência. Tá.
Olá, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Então, essa questão aí é novidade para todos, inclusive para nós aqui da proteção, né? O meu nome é Anderson, sou técnico de segurança do trabalho aqui da proteção, empresa que presta assessoria na área de medicina e segurança do trabalho a vários segmentos, né? De ramos de atividades, né? Que nem hoje eu estava falando com a Francisca, nós não paramos, digamos assim, né? Atendemos pessoal assim da linha de frente, né? Ali no início da pandemia tudo é novidade. Pessoal de farmácia, posto de combustível, supermercados, né? Toda essa área aí ela não parou, né? Então, como proceder em meio a essa situação, né? Em meio a essa pandemia, né? Então, foi novidade para todos, uma forma assim súbita, né? Que aconteceu tudo meio que de repente, tá? Então eu vou dar início aqui à apresentação que eu tenho aqui para apresentar para vocês, para mostrar para vocês. Para nós é novo também. Estava falando com a Francisca, é o segundo momento que eu tô tendo esse formato de apresentação, né? Na questão de treinamento, na questão de, né? Inclusive, né? Não sei se está sendo bem diversificado, sim ou não, mas então eu vou dar início agora, então, à apresentação, pessoal. A apresentação está exposta? Francisca? Não, não, Anderson, não. Não? Não Não, apareceu ali? não. Deixa eu ver aqui, então. Agora? Não, ainda não. Agora sim. Agora sim, Anderson. Sim? Aham. Tá. Ok. Então, pessoal, todos viram que chegou até vocês, até não somente funcionários, mas a pais de alunos também, sobre esse protocolo de ações e medidas preventivas contra o coronavírus. Então, nós vamos fazer a exposição de alguns itens desse protocolo na íntegra e mais algo referente ao que a Francisca comentou, que através da portaria conjunta do CS Educ RS número 01 de 2020, né, que é aquela situação lá, então, envolvendo as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus a serem adotadas por todas as instituições de ensino no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, isso daí está com data de 8 de junho de 2020, né, que foi realizado, então, né, esse documento, foi elaborado esse documento aí, certo? Mas, assim, então, a prevenção é a melhor ferramenta, então, né, no caso, ao enfrentamento do Covid-19, com algumas atitudes importantes para preservar a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. Então, no ambiente de trabalho que envolve de uma forma diferenciada no âmbito escolar, né? Vocês vão ter ali pessoas que estarão
participando, né, como alunos, e também vai envolver, então, a segurança deles nessa situação. E a prevenção, então, é uma ferramenta que ela está envolvendo, então, a ponto de evitar problemas futuros e melhorar, então, essa realidade atual. Qual é que é a realidade atual que nós estamos vivendo hoje, então, né? É a questão, então, de uma pandemia que envolveu diretamente vários segmentos de trabalho, inclusive, né, famílias estão passando por muitas dificuldades, né, enfrentando, assim, a questão até quando que vai durar isso daí? Muitos não estão retornando aos seus trabalhos até o momento, inclusive vocês, professores, né, e funcionários de escola, certo? E que medidas vão precisar ser tomadas para que as crianças e jovens brasileiros voltem às aulas, né? Então, como a Francisca falou antes, o cenário favorável, né? Isso daí é o primeiro lugar, né? É o que o pessoal está pensando, assim, como será esse cenário favorável? Como garantir a segurança sanitária nas escolas com o retorno do ensino presencial, né? Então, fica uma pulga atrás da orelha de todos, né? Não somente de vocês, mas também de alunos que já têm entendimento, né? De pais de alunos também, né? Todo mundo fica preocupado com essa situação, né? E como será esse retorno, certo? Então, antes nós vamos verificar, então, a situação, então, qual é que é o carro-chefe, então, do protocolo de prevenção da rede La Salle? É segurança e proteção, o foco em aprendizagem e bem-estar. Então, essa segurança e proteção envolve, né, pessoas que ocupam o ambiente escolar. Aí nós vamos falar, então, daquela população fixa, que é vocês, e a população flutuante. Qual que é essa população flutuante? Né? Seria, então, pessoas que estarão adentrando ao estabelecimento. Também podemos falar das próprias crianças, né, que vão estar nesse ambiente, que vão ocupar o maior tempo do dia juntamente com professores e funcionários, certo? E quanto aos espaços, né, que serão utilizados, como será esses espaços, como será o comportamento e a postura das pessoas encarregadas nisso tudo, e o pessoal da limpeza, que vai ter todo o trabalho ali com toda a questão de higiene, né, e o cuidado para que essa higiene permaneça, certo? E a parte de aprendizagem também, né, muitas adaptações necessárias, né, toda aquela questão ali do distanciamento, né? Então, não vai ser fácil para ninguém, minha gente. E a parte de bem-estar que vai envolver principalmente a saúde física, mental, né, o comportamento social de todas as pessoas que estarão realizando suas atividades, suas tarefas nesse ambiente escolar. E tudo por conta do quê? Uma novidade que nós vamos ver, então, a partir de agora, que é a questão do coronavírus. O Covid faz parte de uma família de vírus que geram infecções respiratórias, causando desde resfriado comuns às doenças mais graves, né, e afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados da doença, não precisarão ser hospitalizadas, né? Então, diferentes pessoas. O que nós queremos pensar nessa forma aqui, ó, a questão daqueles assintomáticos, né? As pessoas vão contrair, né, o vírus. 99,9% da população mundial irá contrair o Covid-19, né? E muitas não vão perceber que estão com a doença ou que estiveram com a doença, enfim, não chegaram a um estado grave, né? E a questão de transmissão, né, do Covid, então, envolve algumas séries, né? Pode ser de uma forma mais rápida, né, e ocorre de uma pessoa doente para outra com o contato
pessoal próximo, né? Essa forma de contato, o toque, o aperto de mão, o abraço, são situações que nós estamos evitando, né? Evitando porque é uma das formas de transmissão do vírus. Outra situação pelo ar, né? Por gotículas da saliva, espirro, da tosse e da fala da pessoa infectada, certo? Então, por isso que vem aquela questão ali dos protocolos ali referente à utilização de máscaras, né? E superfícies não higienizadas. Através das superfícies não higienizadas, né, que vamos ter o contato do toque, né, com essas superfícies e logo após, em seguida, nós vamos colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos. Ah, mas como isso? Muitas vezes a gente não percebe. Aquela coceira no olho, né? Aquela situação de coceirinho no nariz, né? Passando a mão na boca. E aí, se nós tiver deixado de fazer uma higiene correta, nós vamos estar, então, nos contaminando. Se tiver uma superfície que pode estar com o vírus ali, né? Estudos relatam, não se sabe ao certo quanto tempo, mas por um determinado tempo o vírus ele vai estar exposto, né, em superfícies, em ambientes. Inclusive uma questão que nós vamos falar logo mais assim, ó, mas o que foi trazido ali naquele descritivo ali da portaria conjunta é sobre a questão da limpeza, né, da limpeza dos materiais de trabalho, como quem utiliza computadores, né, mouse, né, e toda outras situações assim envolvendo, né, às vezes compartilhamento de objetos, material de trabalho, né, quando não se é possível evitar o compartilhamento, mas então a higiene tem que ser realizada. Quanto aos sintomas da COVID, né, eles podem variar muito. Um simples resfriado ou uma síndrome gripal SG, que envolve o quê? Presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril, febre associada à dor de garganta e dor de cabeça, tosse e coriza, até uma pneumonia severa. Inclusive, a pneumonia severa, então, se trata, então, de uma porta, assim, para a entrada do vírus, né? Então, mas de uma forma geral, sintomas comuns, mais comuns: tosse, febre, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, insuficiência renal, dificuldade respiratória aguda. São sintomas, então, de uma forma geral, então, referente à COVID-19. E também, raramente, algumas pessoas perderam, então, a sensação de olfato, de paladar, né? Então, mas aconteceu em alguns casos, né, relatados aí, certo? Então, esses indícios aí a gente tem que se preocupar, então, quando acontecer algo principalmente relacionado à fadiga com dificuldade respiratória aguda, que são sintomas diferenciados, assim, né, que envolve uma gripe comum. Como se proteger, pessoal? Tem várias recomendações, então, referente à prevenção, né, que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos disponibilizou. O mais importante é o quê? É quanto à higiene das mãos, certo? Vai ser difícil, será, para aquelas crianças que necessitam de algum acompanhamento? Não vai ser tão fácil assim, né? As crianças ali inferiores a 6 anos, 5 anos, 4 anos, enfim, né? Mas essa daí é uma forma que nós vamos ter que aplicar, né, de higiene. A higienização, então, tanto com água e sabão como com o álcool gel.
Uma frequência ampliada também quando estiver no ambiente público, né? Se tratando de ambiente de trabalho, pessoal, nós temos que evitar de tocar em superfícies de objetos de uso compartilhado. Tocar superfície. Nós estávamos conversando hoje ali, veio a questão então do corrimão de escadas. O corrimão de escadas, então, é bem complicado, porque várias pessoas utilizam e utilizaram até hoje. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos deixar de utilizar o corrimão ou não? A situação, então, quando nós for tocar qualquer superfície, inclusive corrimão, a gente já tem que pegar e já imediatamente realizar a higiene, certo? Então, quando for possível evitar de tocar em corrimão, né, a gente tem que estar evitando, certo? Mas quando tiver um ambiente com umidade, com chuva, aquela situação da superfície está molhada, aquela escada pode ser que se torne escorregadia, né? Então a gente tem que daí aderir ao corrimão, certo? Para evitar um possível acidente relacionado então à questão de uma queda de escada, por exemplo, né? Então a gente sabe que o corrimão ele é um equipamento de proteção coletiva, então ele vai estar disposto ali para a utilização. Em meio à pandemia, então a gente tem que pensar duas vezes antes de utilizar. Se for utilizar, utilizá-lo com segurança, então, né? Aí a gente se refere da parte de higiene. Muitos mitos e verdades sobre a questão da higienização das mãos, tanto com a utilização do álcool gel, como de água e sabão. Aí a gente vai querer buscar algo concreto, né? Eu busquei, então, uma fonte, eu tenho aqui para vocês aqui relatada, certo? Doutora Miriam, ela é da área de infectologia lá do Hospital Sírio-Libanês, né? Então, infectologista e integrante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E ela, então, ela relatou o seguinte, pessoal. Quanto ao lavar a mão com água e sabão e depois com álcool em gel. Devo lavar a mão com água e sabão e depois com álcool em gel? Mito. Por quê? Eles têm a mesma função do que? De higienização, ok? Só que tem uma diferença, né? Uma diferença ali enquanto eu estou lavando a mão com água e sabão, que é o mais recomendado, principalmente em casa, pessoal. Se tem álcool em gel, evitem de usar em casa. Vamos optar por água e sabão. A água e sabão ela vai estar eliminando toda a sujidade, aquela sujidade mais severa, aquela sujidade assim que a gente... Um exemplo, tu vai lavar tua mão lá na pia, lá, se você tá com a mão bem suja, escorre lá aquele caldo, né, de uma tonalidade marrom ali, que vai sair então toda aquela sujeira, certo? E quanto tem uma sujidade maior, quanto maior vai sair mais sujeira ainda por aquela água, certo? Enquanto que o álcool gel, você utilizar o álcool gel, ele vai fazer aquela limpeza ali, né? Porém, toda a sujidade mais grosseira não vai sair com o álcool gel, certo? Então, a gente pode escolher um deles, né? O efeito de higienização vai ser imediato, né? Porém, a opção do álcool em gel, quando você está fora de casa. Levar na bolsa, levar no bolso do casaco, da jaqueta, né? Carregar junto no carro, né? É importante levar álcool gel. Às vezes a gente vai num local onde não, a gente depois não utiliza na saída do álcool gel, ou vai em algum lugar lá, se esquece de passar, e pelo menos então quando chegar no carro, no bolso, né, fazer a utilização do álcool em gel, certo? E a opção dentro de casa, então, água e sabão, pessoal. O sabão antibacteriano é mais eficiente que sabão normal? Mito, né? Os dois tipos, tanto sólido como líquidos, eles têm a mesma eficácia que os antibacterianos, certo? Então, pode ser usado para todas as situações, né, cotidianas, né, que nem,
Eu vou no ambiente de trabalho, eu tenho sabonete líquido lá no dispenser, ok? Em casa eu tenho o sabão em barra, ou sabonete, né? Agora eu não tenho líquido, será que isso aqui é eficiente, ele é eficaz? Sim, então, tanto um como o outro podem ser utilizados. A utilização de álcool em gel, então, ele pode substituir a higienização das mãos com água e sabão, quando essas não estiverem sujas, né? Aquela sujidade mais grosseira, pessoal. Entretanto, o álcool não pode simplesmente substituir a água e sabão, uma vez que a retirada da sujeira não pode ser feita com o álcool. Tá? Então, fica esse lembrete aí. E quanto ao álcool, a porcentagem ideal, que está sendo, então, direcionado exclusivamente para o álcool em gel, então 70%, né? Por quê? Se for acima disso, estudos comprovaram que o álcool, vamos falar do álcool líquido agora, né? O álcool 96%, né? 96%, então ele pode, digamos assim, atingir aquele vírus, né? Vai atingir, vai entrar lá, vai penetrar e vai atingir o vírus, ok? Só que o álcool 70%, ele vai ser mais eficiente, porque quando você vai passei o álcool em gel 70%, o álcool líquido 70%, certo? Ele vai atingir então a parte do núcleo daquele germe ali, certo? E aí ele vai, como ele tem uma composição juntamente com uma porcentagem de água, ele vai estar matando aquele germe, aquela situação ali daquele vírus, e quando for utilizar novamente, né, ele vai penetrar com facilidade dentro daquele germe, daquele vírus. Enquanto que o 46%, que ele vai ter uma concentração maior de água, ele não vai ser eficiente, certo? Então, a questão do álcool gel ou álcool líquido, 70% é a medida eficiente. Se tem algum professor aí de ciências, alguma coisa, ou biologia, né, pode, né, lembrar aí do que eu estou querendo falar aí sobre a situação, né, da penetração ali no núcleo, né, não digo assim célula, né, mas dentro do germe, enfim. Devo retirar joias e relógio durante a higienização das mãos? Sim. Por que, pessoal, que devo retirar então joia, relógio? Por conta da situação da contaminação, porque tanto joia como relógio, né, ele vai ter uma superfície, e essa superfície ela vai ter o maior risco assim de contaminação, né? Então a gente deve de retirar então joia, relógio, né, para realizar a higienização. O detergente pode ser usado para higienizar as mãos? Sim, ele pode ser utilizado, né? Porém não se deve pegar e utilizar seguidamente, certo? Porque pode causar microfissuras na pele por conta da sua composição, né, um pouco mais forte. E se não tiver o álcool gel ou sabão, a gente pode utilizar o detergente, sim, em alguma situação ou outra, tá? Ele não é o mais indicado, mas a gente pode realizar a higienização, sim. Higienizar as mãos demais acaba matando os micro-organismos bons, prejudicando a flora bacteriana das mãos. Mito, né? Quando higienizamos as mãos, podemos matar os dois tipos de micro-organismos, certo? Então, mas o que a gente tem que perceber, situação, é que a gente pode higienizar várias vezes por dia, né, a nossa mão, né, sempre quando necessário, sempre que necessário, certo? Porque não vai, então, afetar, né, e prejudicar a flora bacteriana das mãos. Quando o álcool em gel começa a ficar empelotado, deve ser descartado?
pessoal, assim, o que significa, então, essa palavra, o que querem dizer com essa situação? Quando aparenta que está velho, assim, o bico do dispenser de álcool em gel, né? Que parece que está uma gosma grudenta ali, certo? Isso daí ele não deve ser descartado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a limpeza, então vai fazer a retirada daquela situação ali que veio ocorrer no bico do álcool em gel, né, com papel toalha, certo? Fazer a limpeza ali, deixar ele livre ali para ele poder sair, então, até melhor. Às vezes, isso daí, o que acontece, né? O contato do produto com o ar, né? Ele vai, digamos assim, ressecando aquilo ali e vai causando aquela crosta ali, né? Mas não tem problema nenhum de você pegar e fazer a limpeza ali e continuar utilizando o álcool, né? O álcool gel, certo? E importante manter o produto em local fresco, arejado, respeitar o prazo de validade conforme estipula o fabricante, certo? Então teve algumas situações assim de ter álcool de má qualidade, né? Que nem ontem eu fui numa empresa lá, daí um funcionário comentou a situação de que tem um álcool ali que nós estamos utilizando ali que tem um cheiro muito diferente, um cheiro muito ruim, mais forte, né? Alguma coisa assim, né? Desse tipo. O que é recomendado também de analisar a embalagem. Se tiver o selo do Inmetro ali, né? Quer dizer que é um produto de boa qualidade, que passou por testes e que ele está apto para o consumo, então, né, para utilização, né, qualquer EPI, né, que a gente for verificar, assim, né, equipamento de proteção individual, que contém o número do CA, que é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, ele vai ter passado por um teste do Inmetro, então ele vai ter junto ali o logo do Inmetro, o símbolo do Inmetro. Né? Então, quanto ao álcool gel também, certo? A falta de higienização das mãos pode causar infecções hospitalares? Sim. Então, a higienização das mãos é uma estratégia utilizada, inclusive pelo Hospital Sírio-Libanês, e não somente ele, mas outras instituições, né, na prevenção de infecções hospitalares. E tanto acompanhante e familiar deve higienizar as mãos sempre, antes e depois de visitar pacientes internados, né? Então, sobre aquela situação do informativo, né, de higienização das mãos, né? Então, a primeira vez que eu vi aquilo lá na minha vida foi quando fui num sanitário lá de um hospital, que lá tinha a plaquinha lá, a forma correta lá de higienização de mãos, né? Então, todo passo a passo ali de como higienizar a mão por completo. Então, foi a primeira vez na minha vida que eu verifiquei lá e hoje, então, é padrão, assim, né, para o nosso cotidiano de realizar a higienização completa. Né? A higienização das mãos pode ser substituída pelo uso de luvas? Não pode, pessoal. Então, essa situação aí de luvas, aí se você vê uma pessoa, né, eu já vi várias pessoas assim utilizando luva quando vão ao supermercado, principalmente, né, mas ele não é o mais indicado, tá? Por quê? No momento de retirada das luvas, então ali que está o risco, né, de uma contaminação, certo? Nós até vamos fazer, depois eu vou falar sobre o uso de luvas, tá? Inclusive, eu vou até fazer uma prática rápida e para nós observar aí sobre essa situação aí do uso de luvas, tanto como colocar e retirar ela, né? Então, as mãos sempre devem ser higienizadas quando retirar as luvas. O momento que sempre devemos higienizar as mãos é após coçar ou assoar o nariz, após ir ao banheiro, antes e depois de tocar machucados e ferimentos, depois de mexer no lixo, depois de brincar, alimentar, limpar um animal, antes de tocar em qualquer coisa que vá à boca de bebês, depois de trocar fraldas ou ajudar uma criança a se limpar. Então, essas situações aí, né? Quanto
aos panfletos, aos folders informativos, banners, né? Aqui eu tenho um modelo, então, né, disponibilizado pela Anvisa, e quanto a forma correta, tanto com o álcool em gel e sabonete líquido, tá? Então, isso aí, inclusive, vai estar disponível aí nos sanitários aí do colégio, né? Para deixar como um lembrete, né? O uso de máscaras, pessoal. E aí, será que vai ser fácil ou não? Creio que não vai ser tão fácil, né, de nós conviver com isso diariamente, inclusive os pequenos, né? Mas então, quem que deve usar? A orientação do Ministério da Saúde diz que todas as pessoas devem usar máscara em determinadas situações. Significa que indivíduos saudáveis e não apenas as pessoas contaminadas devem fazer o uso de máscaras. Crianças menores de 2 anos e pessoas com dificuldade para respirar não devem usar máscaras. Esses dois públicos, idealmente, não devem sair de casa. E aí? E os pequenos ali de vocês ali? Como é que vai ficar a situação? Então, o uso de máscara, então, ele está proibido para crianças menores de 2 anos. Inclusive, está nesse protocolo aí da Secretaria da Saúde, né, que fala sobre essa situação aí do uso de máscaras aí para menores de 2 anos, né? Então, ele tem lá um parágrafo único que diz assim: é vedado o uso de máscara de proteção facial por criança menor de 2 anos, pessoa que não seja capaz de removê-la sem assistência, assim como por qualquer pessoa durante o período de sono. Então, parágrafo único lá desse edital aqui. Quando usar a máscara em todas as situações que podem acarretar um contato com outras pessoas, idas ao supermercado, farmácia, saídas à rua de qualquer natureza. Então, isso daí virou o nosso hábito, né, diário, né, de utilização de máscara. Para trabalhar, se você tem um contato com outras pessoas, mesmo que eventual, use máscara. Eu estou usando máscara direto aqui no meu ambiente de trabalho, certo? Claro que agora estou sozinho aqui, né? Estou sem o uso de máscara, até inclusive para melhorar a comunicação aí com vocês. Que tipo de máscara usar, então, né? A máscara pode ser usada para situações descritas anteriormente, então, o que a gente falou ali é a máscara caseira, de tecido duplo, descrita pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, essa máscara caseira, pessoal, né, que se retrata aqui, como está na imagem, ó, tem vários tipos de máscara aí no mercado, né? Tem aquelas máscaras descartáveis lá, de TNT, que é utilizado também. Quando que eu devo trocar a máscara? Então, não é possível usar sempre a mesma máscara. Então, sobre essa situação da máscara aí, pessoal, o que a Secretaria da Saúde, né, inclusive até está aqui no protocolo aqui da Rede La Salle, né, eu vou até me localizar aqui, que está lá na página 8, né, lá no item 6, lá fala sobre esse uso de máscara, né. Então, aqui retrata sobre a situação do período superior a 3 horas, ou até ela ficar úmida, né. Aí a gente tem que pegar e fazer a troca da máscara, certo? E também, se for sair, sempre levar uma de reserva, né? Sempre levar uma ou mais, né? Por caso precisar trocar, sempre tá levando essa máscara junto. Quando estiver de máscara, o que a gente tem que cuidar? Para não tocar na máscara, porque senão a gente pode estar contaminando a máscara. Nós vamos tocar, né, para colocar e retirar ela, sempre pelo cordão ou pelo elástico, sem tocar no tecido da máscara. Tá, pessoal? Ajustou a máscara ali, ok. Se precisar dar uma puxadinha de repente para cima ou para baixo, pegar sempre na ponta das extremidades, nunca pegar assim na parte tocando no tecido, assim como se fosse tocar no nariz ou na boca, certo? Nunca realizar o toque assim na máscara, então. Situação da máscara, tem que cobrir nariz e queixo, certo? Não posso ficar com a máscara sem cobrir
essas duas situações aí, né? Nariz e queixo. Se estiver na rua, no trabalho, tirar a máscara pelo cordão, sempre colocar em um saco plástico. Pessoal, não deixam de aderir ao saquinho plástico, tá? Certo? Quando chegar em casa, lavar a máscara, né, na solução de água limpa e água sanitária. Como é que a gente faz a lavagem, então, dessa máscara, pessoal? Essa lavação deve ser feita, então, com água e água sanitária, tá? Qual é que é a medida, então, recomendada? Para cada 500 ml de água, eu vou colocar 10 ml de água sanitária. Se eu não tiver um copinho medido, aqueles de remédio, que tem lá a quantidade de 10 ml, 5, 2,5, 5 e 10 ml, eu posso equiparar, então, com 2 colheres de sopa de água sanitária, certo? Eu coloco, então, faço essa mistura com água potável, coloco a máscara ali, deixo ela por 30 minutos, né? Então, ela vai ficar ali, né, sob imersão durante esse período. Depois eu vou retirar ela desse composto aí, vou enxaguar. Se quiser, tem uns que passam sabonetinho para ficar mais cheirosinho um pouco, porque às vezes pode ficar com cheiro de água sanitária, né? E aí, então, eu enxago ela bem e coloco secar. Deixo ela secar no sol, tá? Eu não posso utilizar máscara úmida, pessoal, não esqueçam disso. Importante observar também que a máscara ela é uma barreira mecânica para evitar a saída e a entrada do vírus. Ela é adicional a todos os outros cuidados essenciais, não é a única nem a proteção mais importante. Pessoal, a máscara não vai formar uma barreira ali, eu não vou ficar imune então do vírus, né? Portar de máscara, portar de luva, portar de protetor facial, né? Enfim, ela vai proteger, mas não vai formar aquela barreira. O que é, então, importante nesse caso? É o distanciamento e isolamento social, certo? A máscara, mais uma vez, então, falando, não nos torna invencíveis. Sempre devemos lavar as mãos antes de colocar e após fazer a retirada da máscara, tá? O descarte de máscaras, pessoal. Se eu tenho uma máscara do tipo descartável, tá? Para o descarte, então, eu vou utilizar 2 saquinhos plásticos. Eu vou colocar, então, a minha máscara, eu vou retirar ela do rosto, eu vou pegar, fazer o procedimento de segurar ela pelo elástico, né? Coloco dentro de um saquinho, amarro bem o saquinho ali, e aí eu vou colocar no lixo do banheiro, tá? Por que no lixo do banheiro? Porque aquele lixo do banheiro, pessoal, ele é um lixo biológico, tá? O lixo sanitário, então, ele é o lixo biológico, e essa máscara, então, como ela pode estar contaminada, então ela vai ir diretamente ao lixo biológico, certo? Então a gente vai fazer essa forma aí com a máscara descartável, tá? A máscara de tecido, pessoal, a máscara de tecido, então, ela pode ser utilizada diversas vezes, certo? Então a gente sempre leva uma sacola plástica para colocar a máscara que a gente utiliza durante o dia, né? Somente retirar do saco para lavar. Em caso de falta de destino específico, né, para essa situação da máscara de tecido, a gente vai colocar ela numa sacola plástica e descartá-la no lixo comum, né, no rejeito, certo? Tem algumas pessoas que optam, então, por lavar a máscara e colocar no lixo também, né, para facilitar um pouco mais a situação do pessoal que está fazendo a reciclagem posteriormente desse lixo. Mas também eu posso colocar dentro do lixo do banheiro, como mencionei antes, aqui com a máscara descartável, não tem problema nenhum. Quanto às luvas descartáveis, aí que vem uma situação aí, né, que a luva, ela pode gerar uma sensação enganosa de segurança. Por quê? A gente sabe que quem mais utiliza é o pessoal da saúde, é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, né, utiliza ali, né,
porque ela protege principalmente daquela, né, referente à contaminação mais grosseira, como sangue, fluidos corporais, né, toda aquela situação ali, né, de, de contaminação, assim, em âmbito hospitalar mesmo, né. Mas elas conseguem proteger da contaminação por bactérias e vírus, só que por um período muito curto, tá? Então a gente tem que cuidar com essa situação aí, ó. O que o pneumologista Jens Matheus, né, ele é um alemão, né, lá da cidade lá, né, uma cidade lá da Alemanha, ele descreve as luvas descartáveis como espalhadoras do coronavírus. Além de não oferecerem proteção, são contraproducentes, né? Então, quer dizer que ela está indo, né, contra o processo aí da situação aí de higienização, né, de mãos, por exemplo. Em muito pouco tempo, uma luva descartável usada tem muito mais bactérias em sua superfície do que uma mão recém-lavada, diz o médico. Então, recomenda-se, se optarem pela utilização das luvas, lavar muito bem as mãos com água e sabão após retirá-las. Luvas descartáveis podem aumentar o risco de uma infecção, pois a pele começa a suar muito rapidamente sob as luvas. Então, é verdade, quem utiliza a luva aí, ou já utilizou, sabe que a questão do suor é muito rápido, então vai ficar, logo tua mão vai estar bem molhada ali, né, em relação à luva, né. Então, a gente vê o pessoal, vou no mercado utilizar a luva lá que vou estar me protegendo, né. A gente sabe que a situação ali, principalmente quando tu vai lá no hortifruti, né, tem pessoas que, vou pegar uma maçã, uma laranja, pega uma ali, não, mas essa aqui eu não quero, vou pegar aquela outra que está mais bonitinha ali, e larga aquela ali, sabe? Então, o toque ali é muito grande, né, de toque de superfície ali com a parte desde a retirada do plástico para fazer, para colher ali a sua fruta, a sua verdura, né? É muito grande, então, né? E a pessoa que vai utilizar uma luva para ir ali, daí a pessoa vai lá pegar um abacaxi. Quando vê, acaba furando a luva, né? E aí acho que está protegido e não verifica que a luva tem um pontinho mínimo ali que ela foi perfurada, e aí quando vê sua mão suando, o contato com outras superfícies, e aquilo ali vai ficando acumulado ali, né? Aquele organismo ali, né? Que pode conter até o vírus, né? E aí então a pessoa não dá muita bola, depois ela esquece que está lavando a mão, retira a luva, ou passa a mão no nariz com a luva mesmo, né? No nariz ali está toda aquela contaminação, né? Então sempre tem que pegar e fazer a utilização ali por um tempo muito curto das luvas e realizar então a limpeza das Anderson, mãos. com licença, boa noite, eu sou a professora Gabriele. Boa Eu tenho noite. uma pergunta que me inquieta um pouquinho. Como é que nós vamos proceder no retorno das aulas, né? Como é que nós vamos proceder com os alunos? Quais são as orientações para esse momento, né? Eu acho que todo mundo sente um pouquinho de frio na barriga, como a Francisca colocou antes, né? Quais seriam as orientações que você nos passaria? Então, toda essa situação aí, pessoal, que nós estamos falando até agora, isso daí já é do cotidiano de vocês, né? Então, algumas situações assim, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque algumas situações assim de equipamentos de proteção, né? Que é algo que a gente vai ter disponível, certo? Logo após eu falar sobre essa questão aqui dos EPIs, nós vamos falar sobre essa situação aí que tu comentaste aí, ok? Quanto ao protetor facial, pessoal, também tem uma situação assim, ó, que os protetores faciais oferecem proteção contra o jato inicial, né, emitido pela tosse ou pelo espirro, mas as gotículas escapam pela parte inferior do equipamento em um segundo, espalhando-se por até 1 metro de distância em 10 segundos. Então, uma pesquisa aí publicada recentemente, agora no mês de setembro, eu tenho aqui a fonte também, ó, dessa pesquisa aqui, uma revista americana, tá? Que então
aponta que os protetores faciais e máscaras valvuladas são menos eficazes no bloqueio de partículas virais do que as máscaras normais. Né? Entretanto, por quê? Pense se você está na sala de aula, o pessoal lá está com um protetor facial, né, e optam pela situação do protetor, somente protetor, né, que não é o recomendado utilizar somente protetor. Então, aqui foi feito um teste, que mostrou o quê? Saindo aqui as gotículas, né, a imagem de um espirro, certo? Está passando por baixo aqui do protetor, e aí, seguidamente, já está em todo o ambiente, né? Então, ela pode se mover rapidamente ali ao redor do visor, né, com facilidade, para se espalhar por uma grande área, tá? Então, a questão ali do protetor facial, se for optar por somente protetor, não é eficiente, tá? Então, seria a questão do protetor e máscara, né? Inclusive máscara toda fechada, não que vai ter aquela válvula, né, que muitas máscaras têm, né? Então, mas agora, a situação importante é o quê? O distanciamento. O distanciamento, então, né, os protocolos estão se referindo a essa situação aí com a situação de 1,5 m. Então, respondendo já, então, de antemão, um item daquela tua questão ali apresentada para nós, o distanciamento vai ter que ser primordial, pessoal. Inclusive, dentro de sala de aula, né, nós vamos ter que pegar e ter essa distância aí de 1,5 m, né, de pessoas, colegas de trabalho, de alunos, tá? E, inclusive, está mencionado lá naquele protocolo ali. As instituições de ensino devem adotar as seguintes medidas para a readequação dos espaços físicos da circulação social. Então, a forma de atendimento dos alunos respeitando o teto de operação definido pelo sistema de distanciamento controlado para a bandeira vigente da região em que se localiza a instituição de ensino. Então, aí já é um ponto, viu, que uma forma que estão realizando, então, para aquele cenário favorável, é a questão, então, do distanciamento, respeitando o quê? A limitação também, né? Tem toda a questão, assim, de uma limitação de quantidades de alunos dentro da sala de aula, né? Então, readequar os espaços físicos, né, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório de 1,5 m de distância de pessoas com máscara de proteção facial, e, por exemplo, em salas de aula, e de 2 metros de distância entre pessoas sem máscara quando forem realizar alguma refeição. A organização de salas de aula, de forma que os alunos se acomodem individualmente em carteiras, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório, esse comentado acima. E também a questão de afixar cartaz, respeitar o teto de ocupação, né? Então, demarcação de pisos também, né, em espaços físicos, para facilitar o quê? O cumprimento das medidas de distanciamento social. Hoje eu comentei com a Francisca sobre essa situação, né, na sala de aula. Será que vão respeitar, não vão respeitar? Então, esse item de demarcação de pisos para espaços físicos facilita bastante, então, para o cumprimento dessas medidas de distanciamento. A implementação de corredores sentido único para coordenar o fluxo de entrada, circulação e saída de alunos e trabalhadores, e evitar o uso de espaços comuns que facilita a aglomeração de pessoas, como pátios, refeitórios, ginásios, bibliotecas, entre outros. Nós vamos ter que nos readaptar quanto a isso, né? É uma questão de readaptação, tá? Ações importantes em caso de sintomas, tá? Então, esse aí, então, está, né, no protocolo de ações ali do LASAD. Procure uma unidade de saúde e guarde todos os seus comprovantes médicos, né? Então, em caso de sintoma. Se for aluno, avisar o colégio. Se for colaborador, avise o setor de recursos humanos. Pessoal, se tratando de empresa, o que a gente estava orientando, o que o pessoal era orientado? Foi procurar assistência de saúde, unidade de saúde, ok?
deram atestado, constataram lá que a pessoa tem que ficar em isolamento, né? Então, eu não vou pessoalmente levar isso daí lá no setor de RH lá da empresa. Então, era recomendado que passava, então, tirava uma foto daquele atestado médico, encaminhava, então, para o responsável lá, que daí ele ia anexar junto, para quê? Para evitar, então, a pessoa de ir lá, evitar o contato, evitar, né, aquela ida até o local de trabalho. E se alguém da sua família testar positivo para o coronavírus, procurar respeitar as orientações médicas e retornar às suas atividades após o término do período determinado, esse período de afastamento, esse período de isolamento, certo? Também informar a última vez que esteve na instituição, o local que passou e as pessoas que teve contato. Então, isso daí é importante. Para você, colaborador, é muito importante isso daí também, certo? Agora eu vou sair da minha apresentação. Pessoal, estão me vendo? Não? Sim. Sim. Ok. Quanto à situação da luva, tá? Deixa eu pegar uma luvinha aqui. A gente sabe que até então, né, quem utilizava a luva no colégio era o pessoal que trabalhava com os anos iniciais, fazia as trocas, né? Anos iniciais, não, a parte lá dos pequenos, né? Que faziam as trocas, certo? Agora a questão das luvas. Quando que eu vou utilizar as luvas, né? Utilizar as luvas ali quando necessário, quando for necessário, né? Ah, vou pegar material, eu vou ter contato ali com material de aluno, tá? Vou utilizar a luva, ok, vamos utilizar por um período curto de tempo, né? Inclusive quem vai fazer as trocas também por um período curto de tempo, tá? A forma correta de utilizar, vamos ver se consigo mostrar para vocês aqui. A forma correta de utilizar a luva, não sei se vai dar para olhar direito este ângulo aqui, pessoal. É mais para cima. Assim, estão vendo? Ótimo. Tá. Eu coloco a luva, então, que eu vou utilizar na mão direita, certo? Na palma da mão aqui, ó, tá? Por que isso? Para mim saber que eu vou ter que pegar o polegar dela aqui, ó. Eu vou ter que colocar o polegar primeiramente aqui, ó. O polegar, tá? Eu introduzi o polegar ali, ó. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma giradinha. Eu vou dar um giro. Que daí eu vou estar calçando a luva aqui, ó. Tá? Calcei essa luva. Sempre importante é o quê? A caixa de luva ela vai ter uma abertura, né? Em cima. Não pegar, abrir pelas laterais. Deixar a parte de cima. E daí eu vou pegar sempre pela silhueta que vai ter a luva aqui, ó. Tá? A outra mão a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui, polegar, certo? E agora eu vou introduzir o polegar. Deixa eu ver se consigo mostrar bem, ó. Meu polegar vai de acordo com esse polegar aqui, ó, tá? E eu vou dar aquela giradinha de novo aqui, ó. Estou aqui com o polegar, tá? Eu dou o giro, ela vai se encaixando aqui perfeitamente, ó, tá? Eu tô no suador aqui, pessoal. Deixa eu tirar meu relógio aqui. Ok, eu coloquei a luva, certo? A luva está colocada. Eu vou realizar a atividade lá de troca dos pequenos, ok? Troca de fralda. Vou pegar algum material, algum objeto ali, vou reunir trabalhos ou fazer alguma separação de materiais, ok? Vou utilizar a luva, né? Evitando sempre de não tocar boca, nariz, né? Enfim, certo?
para fazer a retirada correta, tá? Deixa eu simular aqui uma sujidade na minha luva, aqui, ó. Tá? Tô colocando uma tinta aqui para fazer toda essa parte de sujidade aqui, então, das minhas mãos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que pegar essa luva, aqui, ó, vou ter que fazer uma pinça com os 2 dedos aqui, ó, nessa região aqui, ó. Eu não vou poder tocar no meu braço, tá? Eu vou pegar aqui assim, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar ela, tá? Fiz a retirada e aqui eu vou fazer o quê? Eu vou juntar com a outra luva, tá? Tô com a mão fechada aqui, ó, certo? E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar os 2 dedos fazendo uma pinça aqui, ó. Coloco aqui debaixo, ó, tá? Ó, deixa eu puxar um pouquinho para cá a silhueta que ela foi para lá, tá? Eu vou colocar o meu dedo aqui e o outro aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó, como se fosse um estilingue, ó, tá? Punho fechado. Eu vou puxar para cá agora, ó. Olha aqui, ó. Tô fazendo a retirada dela. Eu não tô tocando na parte que está contaminada e faço o descarte. A minha mão ficou... Se a tua mão não tem nenhuma sujeira, não tem nada, é sinal que funcionou. É sinal que você fez da forma correta. Certo? Seria interessante de eu pegar, se tivesse, né, realizando presencial isso daqui, né, mas acho que deu para entender mais ou menos, né, essa situação. Quanto à parte das máscaras, né, então eu vou pegar a minha máscara, vou utilizar a máscara em conjunto com o protetor facial, tá? Eu tenho a minha máscara, eu vou colocar ela nessa situação. Ah, eu tenho que dar um ajuste. Eu pego o mínimo de contato possível. Então, pego nas extremidades da máscara, tá? Vou colocar o protetor facial. Esse protetor facial é um modelo, então, que tem uma parte com elástico aqui atrás, tá? Eu vou colocar de que forma? Eu coloco primeiramente a parte da testa e já vou com a outra mão colocando na parte de trás aqui, ó. Certo? Então, eu deixei ele firme, fixado aqui, ó, tá? Lembrando, eu não posso utilizar somente ele, sem estar com a máscara por baixo, tá? O que que o próprio fabricante indica para higienizar esse protetor facial aqui? Após o uso de 2 horas, tá? Utilizei ele ali 2 horas, eu vou fazer higiene. Eu posso utilizar álcool gel 70%, aliás, o álcool 70%, mas para essa parte acrílica aqui eu não sei, ele pode pegar e ficar fosco, ofuscar, né? Eu não sei como é que o fabricante determinou a utilização de álcool nessa situação aqui, mas pode passar, fazer aquela utilização lá de água com água sanitária, tá? Para você fazer a limpeza, tá? É outra possibilidade, certo? Que daí não vai agredir, mas é muito que boa, vai agredir. Não vai agredir se você fizer aquela proporção ali da limpeza de máscaras para fazer a limpeza do protetor facial, tá bem tranquilo, certo? Então, sempre realizar a limpeza, tá? Quando que eu vou utilizar? Fiz a retirada da máscara, ok? Coloco no saquinho plástico, não deixar em cima de superfície, certo? Quando que eu vou utilizar os dois? É para utilizar a todo momento ou não? Pessoal, a gente vai ter que se adaptar com as situações, né? Então, essa adaptação ali também vai envolver uma questão de sacrifício, tá? Mas, se não conseguir ficar todo o período com o protetor facial, ok, tranquilo, vamos utilizar somente a máscara? Vamos utilizar a máscara, né? Sempre tem que ter um cuidado, então, a mais com a máscara ali, ó, né? Em relação à questão de proteção do que o protetor, né? Os próprios estudos já dizem que isso, né, o mais eficiente seria a utilização da máscara, tá, pessoal? Em relação
a questão da limpeza, né? A limpeza de ambientes, superfície de contato que vocês vão ter lá, mesa do professor, sempre realizar a limpeza, então, com álcool 70%, borrifadorzinho, paninho limpo ali para higienizar, né? Eu acho que no momento, quem é que fez aquela pergunta antes? Gabriele? Isso. Gabriele, é assim, ó. O que nós temos que cuidar é a parte de, principalmente, manter a nossa higiene, a higiene do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho organizado, o distanciamento, né? É tudo novo, é tudo uma novidade que a gente tem que passar pela frente, né? Inclusive aí com os alunos agora, né? Desde os pequenos, né? Até os maiores, certo? Porque vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ser diferente, é diferente o que nós estamos vivendo. Então, o que o pessoal, o que principalmente os protocolos falam, então, né? Todo protocolo, então, ó, eles falam sobre a situação de criação de um plano de contingência, tá? Para prevenção, monitoramento e controle do coronavírus. Prevenção, a parte de higienização. A higienização tanto do ambiente de trabalho como nossa higienização correta, tá? O monitoramento, chegando no colégio ali, né? Uma forma de monitoramento é o quê? É a realização da verificação de temperatura, é aquela temperatura ali pelo termômetro de infravermelho. É uma forma de monitoramento, tá? E essa parte de, bom, tem vários recursos que estão sendo utilizados agora, né? Como a questão do tapete, aquele tapete que tem um nome complicadinho de falar, né? Aquele tapete... Me ajuda aí, Francisca. Sanitizante. Sanitizante, exatamente. Isso aí, né? Também já é uma forma de pegar e prevenir, né? Então, tudo que vai se referir a essa novidade, aí nós vamos pegar nesses 2 pontos aí, 3 pontos. Prevenção, monitoramento, né? E, de uma forma, nós vamos estar controlando o nosso ambiente de trabalho, vamos estar controlando ali a situação que pode estar expostos tanto funcionários como os alunos, tá? A questão ali das medidas de limpeza no ambiente, certo? Amanhã eu vou ter um contato exclusivo com o pessoal aí da instituição que vão fazer a parte da limpeza dos ambientes, tá? Porque tem todo um protocolo para seguir, tem toda uma forma correta de utilizar os equipamentos, tanto equipamento de proteção individual, como equipamento de proteção coletiva, e os produtos utilizados, né, para essa situação aí, né? Então, toda essa parte aí, ó, que está no papel, toda essa situação aí, ó, que está no papel, que está lá no Diário Oficial, né? Se alguém quiser ter o contato lá, é na Secretaria da Saúde, lá no Diário Oficial, lá, com a data de 8 de junho, esse aqui é o Portaria Conjunta SES número 01 de 2020, e é essa situação aí que o COE local, que está vinculado aí ao Colégio La Salle, tem que pegar e realizar todas essas descrições aí, tá, pessoal? É novidade para nós também. Aqui da área de treinamentos também, a gente realizou, tivemos que abordar treinamentos. Quando voltamos agora, a partir de 20 de julho em diante, que nós retornamos com treinamentos presenciais, né, em alguns modelos, né, que conseguimos realizar treinamentos, cumprindo todas essas situações aí de ambiente arejado, importante manter o ambiente arejado, importante você manter o distanciamento, utilização de máscara, o álcool gel, né, para toda essa situação aí, pessoal, né. Anderson, posso fazer um... Sim, agora chegou o momento. Mais uns minutinhos, nós já estamos encerrando, eu sei que estamos no final do dia, todos cansados com esse calor ainda, né?
Exatamente. Então, pessoal, importante, os alunos adentrarão o espaço da escola, eles terão horários diferentes, as turmas terão horários diferentes para entrar na escola, né? Então, eles têm que seguir aquelas diferenças de horários para não dar aglomeração. Então, cada turma, pelo espaço que nós temos, né? Não é só podemos atender 50% da turma. É pelo tamanho das salas, né? E que comporte o distanciamento de 1,5 m entre uma classe e outra. Então, a maioria das nossas salas, ela comporta metade das classes dos alunos. Ali, então, entre 12, 13, 14 classes, com exceção do terceiro ano do ensino médio. Então, quando os alunos chegarão na sala de aula, aliás, adentrarão a escola, eles terão que seguir as demarcações, aguardar para aferir, passar no tapete sanitizante, aferir a temperatura. Aí nós temos que fazer um registro, né, numa planilha, o nome do aluno, assim como fizemos agora com os colaboradores que estão trabalhando, as pessoas que adentram o espaço da escola, né? Então, fazer esse registro. Aí, em seguida, eles passam álcool gel nas mãos e se encaminham para a sala de aula, né? Aí, chegando na sala de aula, eles vão encontrar a sala de aula higienizada já, em função que as funcionárias já vão deixar toda ela higienizada. Vocês, professores, fazem o mesmo procedimento dos alunos, né? Passar no tapete sanitizante, aferir a temperatura, passar álcool gel, aí se deslocar, né, para a questão da sala, para a sala dos professores, mas tem que ter muito cuidado de manter 1,5 m de distanciamento. Aí vai ser retiram os equipamentos, né? Uma cesta de mercado que vocês vão receber higienizada, né? Com álcool gel dentro, a questão de borrifador com álcool, o pano descartável, máscara, luva descartável, os canetões ensacadinhos, né? Quem tem os canetões e usa, só você usa e já está no seu estojo, não tem problema. Mas quando fizer a troca, tem que pegar esse canetão higienizado. E aí se dirige para a sala de aula. Então, a sala de aula vai estar organizada com os alunos lá, não sabemos a quantidade, né? E aí, então, você vai estar na frente da sala, do quadro, num espaço montado, né? Vai ter um espaço. Se você quiser utilizar seu computador, você pode utilizar o seu computador, né? Aí você vai ter um espaço montado onde você vai colocar seus equipamentos para que consiga fazer a transmissão da aula remota, né? Então, esse espaço já vai estar demarcado, onde tem que colocar o computador, o que tem que conectar, né? Para que possa reproduzir a aula para os alunos que estão em casa. E os demais alunos já vão estar com as suas classes demarcadas. Então, o que acontece? Se um aluno for ao banheiro, né, os pequenininhos da educação infantil só podem ir acompanhados, né, dos anos iniciais. Os maiores, um de cada vez, né, porque eles vão receber a orientação de como eles têm que... Nós vamos estar trabalhando com eles a orientação. Aí, então, eles vão ao banheiro um de cada vez, fazer toda aquela higienização, né? O intervalo eles vão fazer dentro da sala de aula. Caso tenham necessidade de comprar lanche, alguma coisa, vai ser dentro da sala de aula. Tá? Então, eles podem ir até a cantina, um de cada vez, retirar o seu lanche, retornam para a sala de aula. Vocês, prof, não podemos se for 3, 4 ou 5 professores, até podemos nos reunir na sala de professores, mas mais do que isso, não. Então, nós vamos ter os monitores que vão na sala para vocês irem para a sala dos professores fazer seu lanche, né? Cada um tem que levar o seu lanche, levar a sua água. Os alunos, a gente está orientando, né? Cada um leva a sua garrafa com água já, né? Os bebedouros foram retirados. No início, não vamos disponibilizar café, né? Vamos evitar todas essas questões que podem causar uma possível contaminação, né? E aí, então, quando os alunos, antes deles lancharem, porque provavelmente eles vão lanchar em cima da classe, né? A gente higieniza com o álcool líquido. Aí, depois que eles terminam também de fazer esse lanche, a gente faz a limpeza dessa, né? Eles podem ir fazendo, enfim, a gente auxiliando, né? Aí, nesse momento, com a luva, né? Nesse momento, tem que ser utilizado a luva. Então, a gente imagina que vai acontecer dessa forma. É claro que lá, ao longo
a questão que ao longo do processo a gente não vai ter que fazer adequações, ou que alguma coisa funcionou, outra não funcionou, né? Nós estamos seguindo escolas que já voltaram e que estão procedendo dessa forma, de acordo com o protocolo, né? Que o protocolo é um protocolo da OMS, né? Internacional, então. E aí nós vamos ter mais um momento com vocês, que nós vamos trocar ideias, né? O cuidado de não se aproximar dos alunos, né? Talvez o anseio maior nesse momento é essa aproximação. Ela tem que ser evitada ao máximo, né? Não vai dar, não vai poder ficar circulando na sala, não vai poder... Claro, daqui a pouco, alguma circulada ou outra não vai ter problema, mas até em função da transmissão da aula, né? Então, vocês vão ter que estar no espaço de vocês, lá no quadrado de vocês. Então, tudo isso é uma nova adaptação, né? Uma readaptação. E, com certeza, ao longo desse processo, muitas dúvidas vão surgir, né? Então, o que o Anderson traz para nós são informações confiáveis, né? As quais nós podemos seguir sem hesitar, sem, enfim, né? Também pode acontecer de algum aluno chegar com a temperatura, quando for aferir a temperatura, estando em 37,8 ou acima de 37,8, ele não pode entrar na escola, né? Então, esse aluno fica na sala de isolamento, nós temos uma sala de isolamento e a família tem que vir buscá-lo. Ou caso durante a manhã, durante a tarde, ele apresente alguma indisposição, vocês encaminhem imediatamente, né, para nós, que aí a gente vai tomar as medidas necessárias. Também os alunos que daqui a um pouco estão com sintomas, a família está com sintoma, todos eles têm que ficar isolados, né? Daí tem um protocolo, enfim, para esses casos, que aí tem que comunicar a escola, tem que preencher documentos, daí nós temos que fazer o contato com a Secretaria da Saúde, estarmos em contato com a Secretaria da Saúde e a família, né? Então, são múltiplas as situações, né? Que é muita informação, né? E então, aos pouquinhos, a gente vai se apropriando disso e vai, até porque nós temos um tempo até que isso tudo aconteça, né? Então, a gente vai se apropriando aos poucos. A Jéssica fez uma questão. Se os alunos, aquilo que eu falei no início, nós vamos retornar, mas nós não sabemos se os alunos vão voltar, né? Porque tu fala com uma família, tu manda uma pesquisa, é uma situação. Tu conversa com a família presencialmente, é outra situação. Tu conversa com a família via WhatsApp, é outra situação. Tu conversa... O Anderson aí, até é pai de aluno, né? Pode falar aí nos grupos do WhatsApp o que rola, né? É verdade. É muito diversa cada família, né? Tem o seu conceito, o seu pensamento em relação à situação. Nós vamos tentar fazer um retorno, né? Daqui a pouco a gente vai perceber, como falei no início, que nós não vamos ter quórum, né? Nós não vamos ter quórum. Aí, porque o que muitas famílias têm dito? Não, nós vamos esperar começar e daí a gente vai mandando, né? Mas daqui a pouco a gente vê que não tem. Passou um dia, passou 2 dias, passaram 3 dias, passaram 4 dias e não aumenta o número de alunos. Aí nós vamos ter que tomar uma decisão. Vale a pena ou não vale a pena, né? Então, nesse sentido que a gente vai ter que iniciar e ir avaliando, diariamente avaliando, se vale a pena ficar com um número pequeno de alunos, se ao passar dos dias os alunos vão realmente estar retornando, né? A gente que sabe que os maiores estão numa situação de um certo comodismo, né? Até em função de avaliações, enfim, né? A gente sabe que eles estão achando mais fácil assim, e o medo deles retornarem presencialmente é que eles sejam prejudicados, né? Principalmente com relação à nota, e é o último trimestre. Os pequenos já não têm essa noção, e já está previsto também lá no final, da metade do mês de novembro em diante. Então, o que a gente percebe e o que a gente está acreditando? Que provavelmente a maior adesão acontecerá pelos pequenininhos da educação infantil, que é onde as famílias precisam, é onde as famílias daqui a um pouco se sentem mais seguras, né? Enfim, pelo que a gente tem percebido.
mas só vamos saber na prática, né, gente? Só na prática que a gente vai saber. Mas é claro que daqui um pouco nós estamos lá na escola com 2 alunos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2... Não vamos, isso não vai, não vai, como dizem os alunos, não vai rolar, né? Não vai, não tem necessidade disso, né? Se não tem aluno. E até para nós podermos dizer para as famílias, olha, nós fizemos uma tentativa, não tivemos público, então agora vai permanecer até o final do ano desta forma. Somente o ensino remoto. Mas para nós chegarmos nesta conclusão, nós precisamos fazer uma experiência, né? Então, teríamos muitas coisas mais para conversar, mas ainda nós vamos dar continuidade às nossas conversas, né? Porque muitas dúvidas vão surgir, muitas dúvidas vocês devem ter, né? E não sei, Anderson, se o pessoal se teria mais algum questionamento, alguma dúvida. Pessoal, assim, ó, que nem eu falei com a Francisca hoje, assim, até os pequenos, principalmente, entenderem, né? Tem muitas alternativas, assim, de uma forma lúdica para apresentar para eles, né? E já falamos sobre uma cartilha, né, Francisca, sobre apresentar, assim, para eles irem diversificando, assim, o entendimento também, né? E tudo é válido também, né, para nossa experiência nova aí, né? Tanto nós também da parte de segurança, assim, tivemos que nos readaptar em muitas coisas, né? Muitas situações aí que complicado mesmo, né? E situação de protocolos não é só na parte de vocês da educação, teve protocolos lá da área de transporte, da área de supermercados, da área de restaurante, da área até da própria área de saúde, né, que o pessoal aí teve que pegar e realizar todos os procedimentos conforme constava naqueles protocolos lá. Então, esses planos de contingências aí, planos de contenção, chamados também aí, referente ao Covid aí, é algo novo, né, mas também a gente tem que pensar o seguinte, então, né, a questão ali do evitar aglomeração, né, principalmente dos pequenos ali, né, que eles não vão pensar que vai ser da mesma forma que vão voltar às aulas como era no início do ano anterior também, né, então, evitar também a contaminação de equipamentos, de EPIs, de máscara, evitar o toque, o distanciamento social, tudo isso a gente tem que pegar e considerar no ambiente de trabalho agora no retorno, né? Então, acho que mais ou menos por aí que a gente vai começar a nos readaptar no ambiente de trabalho aí, né, em questão de vocês aí com os alunos. Ontem até a gente tem a nossa reunião do Cinep, né, então do Sindicato das Escolas Privadas, a regional do Planalto, que então fazem parte as escolas de Passo Fundo, as escolas da toda a nossa região, aqui Sarandi, Não Metoque, Birubá, Marau, Erechim, toda a nossa região, né. Então, o que acontece? Também estão se preparando, né, o que muda? Provavelmente eles retornam no dia 19, porque o que acontece? Nós fizemos 2 semanas de recesso em final de junho, né? Início de julho, nós fizemos 2 semanas de recesso. E nós tínhamos aquela possibilidade de fazer uma semana de recesso lá e uma semana de recesso, 3 dias de recesso agora, aproveitando o feriado do Dia do Professor, né, e do Dia da Criança. Porém, nós optamos fazer 2 semanas lá. Então, o que eles vão ter essa folga? Porque eles vão fazer essa semana de recesso. Então, eles vão ter esse tempo para se organizarem para retornar no dia 19. Mas, assim, nós estávamos, todas as escolas da região do Planalto, né? E, a princípio, todas retornam no dia 19. É claro que tem situações, por exemplo, de Passo Fundo, que depende de algumas questões. Ibirubá também está numa situação um pouco mais complicada, mas a previsão, né, já é. Então, acreditamos que cedo ou tarde nós vamos ter que dar esse passo, mesmo para nós até mesmo para nós constatarmos, vamos ter aluno ou não vamos ter aluno. Se não tivermos, aí a gente já sabe
como que a gente dá continuidade, né? Já temos um termômetro aí um termômetro indicador para a gente saber, né? Fran, eu tive conversando com uma mãe hoje, entregando parecer, e ela é do hospital. E aí a gente está perguntando já para essas mães, aproveitando a oportunidade da entrega dos pareceres, né, se ela levaria o filho para a escola quando retornaria. E ela me disse o seguinte: prof, eu tenho certeza que se nós voltarmos, vai ser um treino para a gente começar o ano que vem. Na verdade, o ano que vem, se não acontecer a vacina, como ela me colocou, vai ser da mesma forma, né, com todas essas medidas de segurança. Então, ela disse, vai ser válido para as crianças treinarem como elas têm que se comportar e como têm que se cuidar, porque o ano que vem vai iniciar provavelmente dessa mesma forma. Não vai sumir de uma hora para outra, né? Não vai terminar de uma hora para outra. Foi o que ela colocou. Então, ela disse assim, prof, eu estou bem ciente que se eu mandar o meu filho para a escola, vai ter todas essas restrições, né, que está sendo colocado aí na mídia e tal, e que vai servir como um treino. Ela disse assim, bem isso que ela me colocou. Achei bem interessante a fala dela. Né? Bacana compartilhar, Elisete. Uhum. Pessoal, mais alguém gostaria de... Também pode... Só fazendo um checklist, então, segunda-feira para os profs que voltam. Máscara de tecido, o jaleco, uniforme e o protetor facial. Isso que nós vamos ter que usar? Isso. E álcool gel. E álcool gel, sim. Vocês, na chegada, vocês vão receber um documento, né? E a cesta de vocês, que vocês vão ter recebem na chegada, entregam na saída, no dia seguinte recebem higienizada novamente. Tá bom. Obrigada. Aí tem documento para assinar, né, do uso do EPI, que é a parte legal, que tem que estar tudo direitinho, né? Então, nesse sentido. E se teriam mais alguma consideração? Pessoal, podem nos chamar no WhatsApp individualmente, se daqui um pouco ficam um pouco receosos de falar aqui, né? Então, a gente está continua à disposição, como sempre esteve, né? E, de repente, tenhamos que fazer mais momentos, tenhamos que, né, trocar mais ideias. Então, do amanhã, hoje nós não podemos dizer que sabemos, né? Que nós não sabemos como vai ser o amanhã. Temos algumas ideias, né? Então, Anderson, te agradecemos. Qualquer dúvida, né? Amanhã a gente dá continuidade com o trabalho com as funcionárias, né? Qualquer dúvida, nós estaremos em contato, né? Como a gente já tem essa parceria com a proteção aí há bastante tempo, né? E qualquer coisa, então, estamos à disposição. Agradecemos a disponibilidade de vocês. A gente sabe que estamos cansados, né? Já nos encaminhamos para uma época do ano que estamos mais cansados, e daí vem tudo isso, né? Aí a gente bagunça a nossa vida, bagunça a nossa acomodação pessoal, né? Desacomoda tudo, e aí parece que tudo virou de perna para o ar, né? Hoje de tarde eu até conversava com a Keila, estava correndo lá, nós tínhamos um compromisso juntos. Eu disse, Keila de Deus, de segunda-feira para cá o mundo virou do avesso, para mim. Mas aos pouquinhos a gente vai desvirando, né? Aos pouquinhos a gente vai desvirando. Não que... Mas são desafios novos, né? Não só em função do retorno das aulas, mas em função de uma série de outras situações que tem por trás de tudo isso, né? A gente vive uma época já de rematrícula, uma época de questões... de inadimplência enorme que a gente tem que trabalhar, pensar em ações, chegar até as famílias, né, toda a questão de, enfim, tudo que vocês possam imaginar num ano normal, mas a pandemia, né? As questões pedagógicas também batendo a porta aí, né, com entrega de boletins, enfim, mas isso está fazendo parte, sempre fez parte da nossa vida. Nós, como somos laçaristas, adoramos um desafio, né? Como um bom laçarista, não pode ser tranquilo, tem que ter um desafio, né? Mas muitas coisas bacanas também, todo esse período, né? A gente vivenciou muita coisa bacana, aprendeu muito, né? Acho que a gente tem que agradecer por todas essas oportunidades, por todo o trabalho desenvolvido por vocês aí, que é um trabalho fantástico, né? Vocês que estão na linha de frente aí sabem muito melhor do que nós, tudo que está sendo feito, todo o esforço, né? Então, por tudo isso, a gente agradece.
Então, encerramos a nossa noite, nosso encontro, usamos um pouco mais do que o espaço, do que o tempo previsto, mas agradecemos. Então, que viva Jesus em nossos corações. Até mais. Obrigado. Ei, obrigada. É.